E essa é uma característica desse bairro, né? O velho se mistura com o novo. Quase aquela técnica dos incas, assim, que não passa uma folha, né? Uma construção colada na outra. E ele conseguiu transformar Buenos Aires numa cidade, assim, que é modelo. Inclusive, o Papa Francisco chegou a morar aqui uma época quando ele morava aqui na Argentina. Fala, galera! E aí, pessoal? Vídeo novo no canal. Estamos em Buenos Aires e dessa vez no bairro de Recoleta. Um bairro aí conhecido pelo seu ar mais nobre aí, mais clássico, Pelas suas né? construções, principalmente, né? Arquitetura. E é um bairro bem legal, vocês vão curtir aí. Hoje a ideia, então, é andar por ele. Não é roteiro, não é nada, é só mostrar qual que é a vibe desse lugar, porque ele é tão especial assim. E muitas das pessoas que visitam, né, sempre botam aí Recoleta como um dos pontos a conhecer. Então, bora lá. A gente já tá aqui, ó, numa das partes principais, então, do bairro. Essa é a Avenida Lazeiras. E o que a gente vai reparar aqui, principalmente, é a quantidade, ó, desse tipo de construção. São várias, tá? Se espalham aí pela cidade, principalmente nessa região aqui de Recoleta. Mas vamos seguindo aí, vamos andar um pouco pela rua, mostrar o que tem aí e a gente vai comentando ao longo do vídeo. E algo que a gente percebe bastante nessa região é que os edifícios, eles já começam na calçada. Olha só, reparem nesse daqui. Além de ser muito bonito, né? O edifício, ele não tem aquele hall de entrada, aquela separação entre onde está a construção dele, né, e a rua. Aqui já não, olha só. Tu entra aqui e ali imediatamente é o elevador, tu já sobe. E na maioria das vezes eles usam esses espaços para fazer lojas comerciais, colocar cafés, coisas assim. Então dá um charme, uma aparência bem diferente, assim, porque geralmente nessas ruas daí, quando tem barzinho, quando tem algo nesse estilo, a galera tá ali tomando um cafezinho, curtindo a cidade, bem na calçada. Total, no Brasil a gente tem bastante muro, né? Então sempre tem um muro, aí tem a entrada, ou às vezes tem um espaço assim que é o jardim e daí lá na frente a entrada, né? Aqui não, é tudo bem direto assim mesmo. E outra coisa que a gente encontra bastante, tem até um exemplo aqui atrás, ó, são essas lojas de flores. São bastantes que a gente, não, são várias, tá? Que a gente vai encontrar aí pela cidade, são bem bonitas. São românticos por aqui. E Recoleta, além de ser muito legal pra gente que é turista, é bastante legal também para quem mora aqui, né? Aqui tem vários hospitais, ali perto de onde a gente está hospedado. Dessa vez a gente tá ficando um mês aqui na região de Recoleta para conhecer um pouco mais. E ali próximo já tem 2 hospitais, então é bem impressionante. Talvez alguns deles são ali particulares, talvez todos, não sei. Mas tão próximos ali, um caso de eventual necessidade, né? Tem pra onde correr. E aqui eu acho que entra até um ponto, né? Você que tá vindo aí pra Argentina, a Argentina tá muito maluca com essa questão aí de seguro viagem, precisa, não precisa, toda hora. Eles mudam de ideia, mas a gente recomenda fortemente ter um seguro viagem, vir para cá protegido, para principalmente evitar surpresas, né? A gente sabe que muitas vezes o barato sai caro e para isso, para ajudar você, a gente tem um cupom aí da Assiste, né, Julia? Exato, nosso cupom Dias Por Aí vai te dar 15% de desconto em todo o site. E não só viagens para a Argentina, né? Para qualquer lugar é importante, porque, como diria minha mãe, melhor prevenir do que remediar, né? É verdade. Então, sair com seguro é sair com paz de espírito e saber que não vai precisar se preocupar com nada durante a viagem. E além dos hospitais, a gente também tem as faculdades. Aqui, ó, a gente tem a faculdade de engenharia, que assim, é tão bom para quem mora aqui, tem muitos brasileiros até que vêm para estudar, mas também é legal pra gente que está turistando observar a obra de arte, né, que é esse edifício. E até uma curiosidade é que esse prédio em específico dessa faculdade de engenharia, ele é inacabado. Ele tem ali um estilo gótico e tal, foi feito por um arquiteto. E quando estava no meio do projeto, ficaram sem recursos e aí parou a obra e dá pra ver assim que poderia ter uma cúpula em cima, não sei como é que se chama, aquele fininho assim que vai, sabe, de igreja? Sim, dá a sensação de que poderia ter sido continuado, né? É, exato. E aí tem uma lenda, né, que falam que na verdade foi porque o arquiteto ele fez ali a obra, né, tava ali no meio da construção e aí ele viu que tinha um erro de cálculo e que se continuasse poderia comprometer ali a estrutura e aí nunca foi acabado. Mas isso é uma lenda, na verdade que faltou recurso mesmo e aí deixaram assim. E hoje, né, é a faculdade de engenharia. Então, se realmente fosse um erro de cálculo, seria até engraçado, né? É, pois é. Colocar logo a faculdade de engenharia. E olha o tamanho dessa parada. É assim, as construções aqui elas são tão grandes que às vezes você precisa atravessar a rua para poder admirar com calma, sabe? Porque daqui a gente até fica com um torcicolo assim de levantar a cabeça e tentar olhar os detalhes, né? E essa é uma característica desse bairro, né? O velho se mistura com o novo, o moderno com o clássico. E a gente vê bastante disso em todas as construções aqui, ó.
Olha só, aqui a gente tem um prédio bem moderno, a gente percebe que, pô, a gente tem uma fachada ali mais em vidro, um negócio assim. E aqui, ó, aparentemente um edifício de 4 andares que tem uma pegada bem mais europeia, assim. E essa é a vibe desse bairro mesmo. A gente já falou em alguns outros vídeos que outros países, como por exemplo o Chile, se inspiravam bastante, ou sempre tentaram, vamos dizer assim, seguir como referência os Estados Unidos. E aqui em Buenos Aires, a vibe sempre foi seguir mais a Europa. Então por isso que a gente tem a presença assim, ó, muito forte desses estilos. E se a gente for pesquisar até na internet, né, por exemplo, o estilo haussmanniano, se eu não me engano, tu vai achar que é Paris, porque é exatamente essa mesma vibe aí de construção. A gente vai mostrar mais desses lugares pra vocês, mas fica aí uma palhinha aí do que tem pela frente. E olha a fachada aqui, ó, que linda. Não só essa, aquela ali ao lado também. E de novo, aquilo lá que a gente comentou pra vocês. Um comércio sempre no primeiro piso, assim. Não tem aquele afastamento, aquele recuo entre a calçada e o edifício. Aqui embaixo já começa o edifício. O pessoal aproveitou aí e jogou um comércio, algumas cadeiras aí, mesas na rua também. E é legal, a gente gosta bastante disso. É algo que traz bastante vida para a cidade e, na minha opinião, é o que faz com que ela dê tanta essa sensação assim de segurança, porque as pessoas estão sempre próximas, assim, sempre tem gente na rua, é um convite para as pessoas estarem fazendo alguma coisa fora de casa. Eu acho até que uma característica, talvez aqui de Buenos Aires no geral, é que não existe tipo um bairro que seja só residencial. Sempre vai ter algum comércio junto, assim. Então, num prédio residencial vai ter sempre um comércio e não existe também só um prédio comercial, né? Eu acho que é muito isso, é sempre muito misturado tudo, né? Exatamente. Geralmente a galera, quando quer ter uma parada assim mais, vamos dizer assim, aqui é só zona residencial, eles vão para aquilo que eles chamam de countries aqui, que são alguns condomínios privados aí que ficam geralmente na região metropolitana, não fica dentro da capital, né? Fica ali fora. E são vários, a gente já passou ali de carro, deu para ver uma quantidade infinita. Essa região aqui a gente costuma encontrar bastante brasileiro também. O pessoal que vem fazer turismo aqui em Buenos Aires fica hospedado por aqui, aproveita para vir conhecer, porque aqui do lado, ó, tem uma atração que é o cemitério de Recoleta, depois a gente comenta um pouco mais, só que acaba, ó, dá para ver aqui pela quantidade de gente, né? Tudo bem que Buenos Aires sempre tem bastante gente na rua, mas aqui em especial tem um destaque. Aqui a gente está bem próximo da onde começa a feira de Recoleta, aí, a feira da Praça França, se eu não me engano, e de novo, né, Argentina, o pessoal tá sempre na rua, curtindo aí, tomando um matezinho, um gramado. A gente já cansou de falar isso, não vou nem continuar para não ser repetitivo, né? Aqui uma atração bem turística que é o cemitério de Recoleta, tá? Basicamente o cemitério de Recoleta, cara, é um museu assim, talvez dê a sensação de ser mórbido, algo nesse sentido, mas tá longe disso, tá? Ali dentro a galera fez assim uns túmulos, umas paradas que são obras de arte, são coisas grandiosíssimas demais. Para vocês terem ideia, até hoje é muito caro vamos dizer assim, descansar ali dentro, né? Coisa assim que passa dos 30 mil dólares, é um preço bem exorbitante, mas vale bastante a visita. Tu consegue passar ali com cartão, consegue pagar, hoje é pago, já foi gratuito. E nesse caso, né, para quem vem, vai pagar, a gente recomenda principalmente o cartão da Nomad, né? Tem o cupom aqui embaixo, Nomad, 20 dólares de cashback, e vale bastante a pena conhecer. A gente já foi, então a gente vai pular, que a gente quer mostrar outras coisas aqui do bairro que tem para conhecer, mas fica bastante a dica aí, ó, cemitério de Recoleta. Tem alguns túmulos até bem importantes ali dentro, né, de pessoas famosas, assim, históricas aqui da cidade, e 90 deles, tem muitos ali, né, mas 90 deles foram considerados patrimônios históricos para a cidade. Então, realmente vale bastante a visita, não é nada mórbido, vale a pena conhecer pela cultura. E pessoal, além de bastante turística, essa região também é bastante histórica. Aqui atrás de mim a gente tem os vestígios disso. Por volta do século XVIII foi quando os franciscanos aí do convento dos Recoletos se estabeleceram aqui na região e eles criaram uma igreja, criaram um convento que estava ali mais pra frente, hoje é um centro de cultura, e também o cemitério. E aí, o bairro não ficou famoso nessa época, foi mais um século pra frente quando teve uma epidemia de febre amarela e aí os ricos vieram para essa região porque é uma região que está um pouquinho mais alta e aí os insetos não chegavam até aqui, então eles estavam seguros. E aí começaram a construir seus patrimônios históricos inspirados na Europa. Então a gente está na frente ali do cemitério, na frente da igreja, e vamos seguir por aqui, ó. Esse daqui é o Centro Cultural de Recoleta. Então, antigamente esse lugar era o convento ali, né, dos Recoletos. Então, com o tempo, perdeu ali e virou o Centro Cultural. Tem algumas exposições, algumas coisas. A feira aqui tá bombando, vocês vão ver que tem bastante gente.
mas a gente tem mais coisa para mostrar aqui para vocês do bairro. Então a gente vai dar uma pausa aqui, né, Júlia? E vamos seguir, que tem bastante coisa ainda no vídeo. Aproveitem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem seu comentário. Olha só, a Júlia fica toda emocionada. Fortalece o nosso canal. E à medida que a gente vai andando por Buenos Aires, a gente percebe que de fato a cidade é bastante plana, mas quando a gente chega aqui nessa região, a gente tem que frequentemente subir ali, tem uns morrinhos, quebra um pouco daquele padrão que a gente encontra no restante, né? E aqui também, o fato de ter uma concentração, ou teve, né, no passado, uma concentração de pessoas muito ricas, vamos dizer assim, da elite da época, fez também com que, com certeza, aquele cemitério ali se valorizasse muito. Não só a questão do custo, né, para tu ser enterrado lá, mas eu vejo, assim, que tem gente que é muito nojenta, assim, que depois começa a ter dinheiro, agora é só elite aqui, só se mistura com rico, sabe? E isso acaba acontecendo em outros lugares também. Ali provavelmente foi a mesma coisa. O tamanho daquelas construções, todo mundo quer ser lembrado, né? Então algumas talvez acreditavam que construindo um túmulo bem grande ajudaria, e outras têm realmente túmulos ou têm ali mausoléus gigantescos porque foram pessoas muito importantes que foram enterradas lá, né? Então tem mais de 90 túmulos, como ela falou, que são patrimônios históricos aqui da Argentina, vale muito a pena conhecer. Mas agora a gente está numa região aqui diferente. A gente está numa das ruas principais e a gente começa a perceber, olha isso aqui. Essa daqui é a Avenida Avelar, né? E ela é bem conhecida por ser charmosa, assim. Tem muito edifício histórico, olha só o tamanho desse. Ele é gigantesco. Eu acho que é um hotel, né? Sim, Avelar com certeza. Palace Hotel, sim. Cara, que negócio diferente. E assim, a gente percebe ali, ó, do outro lado da rua tem prédios mais novos, mas que ainda tenta pegar pelo menos a cor, assim, pra se camuflar no meio, sabe? Por mais que é mais novo, não tem aqueles rococó tudo, né? Ele tá ali disfarçadinho, né? Você anda e combina com o estilo do bairro, né? Eu acho que isso é legal. Eles não são tão, não são tão diferentes, né? Eles seguem essa mesma pegada, assim, mais plana. A diferença é que aqui a galera começou, talvez nesse momento construíram, por exemplo, esse prédio aqui tava na moda ter varanda, né? Então a galera começa a construir umas varandas aí pra fora, porque a gente percebe que os outros, eles são bem chapadinhos, olha só. Aqui não tem nada, assim, nenhum ponto turístico, nenhum museu nessa rua que a gente tá andando. E pra mim tá sendo a melhor parte do vídeo, porque eu tô observando cada edifício, assim, sabe? Então acho que vir pra Recoleta tem muito disso, sabe? É andar na rua. Exato. E além desse museu aqui a céu aberto, tem também vários museus aqui nessa região. Mas tem Museu de Belas Artes, tem Museu de Artes Decorativas, e todos são construções também muito lindas, tá? Tanto por dentro quanto por fora. Então vale muito a pena, assim, tirar um dia e, cara, botar o pé na rua, caminhar pelas ruas aqui, que tem muito a oferecer. Olha só, a gente vai andando, a cada 100 passos a gente esbarra em outro negócio maravilhoso. E olha essa só, construção. olha só, uma coisa que me chamou a atenção também é que é um do lado do outro, é quase aquela técnica dos incas, assim, que não passa uma folha, né? É uma construção colada na outra. Eles aproveitam demais os espaços aqui, e isso é justamente uma característica da cidade. Por quê? Porque como eles aproveitam bastante o espaço entre os edifícios, não tem aquele recuo, eles pegaram isso e usaram para fazer parques, que é justamente uma das coisas que a gente vai mostrar para vocês aí, a quantidade de parque. Para quem não sabe, Carlos Thays foi um francês que morou aqui e ele é responsável por construir uma infinidade de parques aqui na Argentina, tanto em Buenos Aires como nas demais cidades. E é sério, ele colocou a mão dele, botou muito carinho em tudo que ele fez e ele conseguiu transformar Buenos Aires numa cidade assim que é modelo, que deveria ser realmente inspiração para as demais cidades da América Latina. Enquanto o guia ia falando, eu fui reparando que muitos edifícios têm marcado quem foi o arquiteto e o ano de construção. Por exemplo, esse aqui, ó, ali tem o nome de uma pessoa, que foi um engenheiro civil, Hector Morino. E aí aqui do lado tem o arquiteto Arturo J. Dubor, sei lá eu, que aí foi feito em 1957. Então vários desses prédios, do outro lado da rua também tem, estão marcados, isso é bem legal, né? Outra parada legal que a gente percebe, principalmente nos edifícios aqui em Buenos Aires, são esses interfones aqui, ó. Tá vendo? Vou falar uma parada aleatória, mas muitas pessoas roubam esses interfones. Por quê? Porque eles são de cobre, muitas vezes de bronze, são de metais ali que se tu vender tu vai fazer uma grana. Então acontece frequentemente de tu tá andando na cidade e ver uma plaquinha ali que roubaram. Às vezes eles trocam, eles tiram a parada, botam só uma madeira e pintam ali de dourado para dar ainda a impressão que é algum metal ali que vale dinheiro, sabe?
E eu lembro que quando a gente veio pra cá pela primeira vez, a gente viu um papel assim impresso com a foto da pessoa que pegaram pela câmera de segurança e colocaram: esse é chorro, né, ladrão, e roubou o interfone. Bem curioso, assim, a gente olhou para aquilo e a gente ficou sem entender, assim, sabe? E aí depois a gente foi reparando que, de fato, tinha muitos interfones que eram assim e que provavelmente ele roubou para fazer uma grana. Exato, e alguns outros que a gente viu também, como não tinha mais aquela plaquinha de metal, o pessoal botava uma folha de papel escrito tipo A1, B2 e tal, só para temporário ali, porque tinha acontecido. E vamos explorar aqui as ruas, que tem bastante coisa. A gente tá agora se aproximando de um local que eu queria muito mostrar para vocês, porque é o quarteirão histórico aqui de Recoleta. Aqui, ó, na frente, a gente tem um prédio que foi feito por uma família, e aí aqui do lado da mesma família. Esse primeiro é de 1890. Olha só que coisa histórica e coisa maravilhosa. Eu fiquei impressionado, Júlia, com o tamanho desses portões ali. Olha só o tamanho desse portão, cara, é muito grande. É gigantesco. E por mais que o primeiro e o segundo palácio sejam da mesma família, eles não têm o mesmo nome. Aqui geralmente os palácios levam o sobrenome da família no nome, então o palácio e o sobrenome. Esse primeiro prédio aqui é o Palácio Maguire, esse segundo aqui o Durral, e lá o outro palácio também. Basicamente, a herdeira ficou com o palácio primeiro, e aí ela casou com um cara e levou o sobrenome desse cara. Então é da mesma família, mas tem dois nomes diferentes. Hoje, então, esse aqui é um hotel de luxo, dá para se hospedar, conhecer se quiser, tomar um café, jantar, enfim, se tiver dinheiro, dá para ir. E aí aqui na frente a gente tem o que é hoje a sede do Vaticano. Inclusive, o Papa Francisco chegou a morar aqui uma época quando ele morava aqui na Argentina. E eu acho que isso aqui exemplifica bem Recoleta, né? O nível das construções, o nível das pessoas que moravam aqui, né? Digo assim, no poder aquisitivo mesmo. Eram pessoas muito ricas, né? E a gente vê, olha só, olha essa construção ali, ó. Essa aqui de trás não era nem o foco, assim, de mostrar nessa rua, mas tá ali também, é muito bonita. E esse estilo é basicamente o que domina a França, né? E por isso que fez com que, especificamente, Recoleta fosse conhecida como a Paris da América do Sul. E esse estilo haussmanniano que o Gui comentou vem lá da França, eles trazem para cá na época, trazem inclusive arquitetos franceses, materiais lá da Europa para cá. E assim, eu não sou nenhuma especialista, mas pelo que eu pesquisei na internet, esse estilo consiste em prédios grandiosos, uniformes, a gente consegue observar bastante mármore, as sacadas, os ferros, né? Tudo isso vem. E até se jogar na internet uma foto desse estilo lá na França e aqui, vai ficar bem confuso, porque é a mesma coisa, não tem como diferenciar, sabe? E se você tem a oportunidade de conhecer, com certeza venha. E você que tá de casa, que bom que tem esse vídeo aí para você conhecer do conforto do seu lar. Enfim, se gostou, se tá gostando, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve, ajuda demais o nosso canal, tá? E vamos seguir aí por Recoleta, que tem bastante coisa para mostrar. Mas antes da gente pegar e ir para a próxima parte do vídeo, eu só quero mostrar uma outra curiosidade que tem aqui em todos os prédios da Argentina, tá? Olha só, tá vendo esse porteiro virtual ali, ó? Tem cuidado antes que ela me vê. Mas, né, Julia? Em todo prédio aqui tem essa parada. Eles tiraram, então a galera tá fazendo home office, né? Aqui é o porteiro home office. Mas bom, né? Mas bom. E andando mais próximo aqui, ó, a gente consegue ver mais o detalhe. Infelizmente, esse dali, desse lado da rua, fica bem difícil ver, tá? Mas olha só o tamanho, olha essas colunas. Caraca, meu. Deve ser baratinho. Mas olha, esse daqui que lindo. É bem cheio de detalhes, até o portão, só pelo portão já dá pra ver, né? Pensa quanto não custa um portão desse daqui, né? Olha isso. Olha o tamanho. Enfim, lá, ó, dá pra ver. Mas tem outros lugares, como esse daqui, que você consegue visitar em Buenos Aires, inclusive aqui dentro de Recoleta, tá? Que eles transformaram basicamente em museus. Então fica ali o Museu de Artes Decorativas, o Museu de Belas Artes, enfim. Esse a gente consegue ver que, talvez por não estar em uso, né, ele acaba sendo um pouco mais, vamos dizer assim, degradado pelo tempo. Isso que é legal, né? Muita gente às vezes fala que não pode usar para outros fins, né, principalmente fins comerciais, mas eu acredito bastante que essa prática, esse uso, faz com que fique preservado, né? A pessoa acaba investindo também, faz um acordo ali bem escritinho, né, bem no detalhe, assim, de preservação, então acaba compensando bastante. E mostrando na prática também como o bairro é um pouco mais elevado, ó, aqui a gente tem um morrinho. É uma das extremidades, assim, para lá a gente já tem os parques, então em algumas regiões você vai encontrar talvez uma pequena escadaria, um pequeno morrinho, que foi o que deu a diferença, né? Foi o motivo de os ricos terem vindo para cá na epidemia aí de febre amarela, né? E não é porque é Recoleta, né? Não é porque é a região mais clássica aí que a gente não vai encontrar o famoso quiosco, né? Esses aí estão em todos os lugares, não tem exceção.
Eu acho tão bonito quando a luz começa a entrar assim por essas ruas e tem essas árvores e fica, sabe, essa sensação. Não sei se eu consigo passar isso para vocês na câmera, mas é muito bonito. Eu adoro o fato de eles terem realmente cuidado de todas as ruas aqui para ter bastante vegetação, bastante árvores. Isso faz com que essa cidade seja muito diferente assim das outras. É um carinho muito especial que tiveram assim durante todo o desenvolvimento de Caba, né? E que também permanece, né, culturalmente, assim. E isso, exemplo prático, assim, de manhã, se você sai cedo de casa, que não é um hábito muito comum aqui na Argentina, tudo começa tarde, mas se você sai cedo, provavelmente vai encontrar alguém limpando as calçadas. Tá aí um exemplo claro, assim, do dia a dia de que estão preservando, estão cuidando, né? Cara, isso aí é uma parada muito argentina mesmo, assim, é muito daqui, né? Sim. De todo dia de manhã, pelo menos na segunda-feira ali, a galera tá jogando que boa, tá jogando coisa ali, fazendo espuma na calçada, esfregando e limpando. E eu acho também é porque tem muito animal aqui. É uma das cidades que a galera mais tem cachorro, então sério, é absurda a quantidade de cachorro que tu encontra na rua. E isso faz com que também a rua acaba sujando ali com várias coisas que eles produzem, né? Então, mas legal que eles têm esse carinho, né? Podiam só ignorar e Total. Deixa pra chuva e lavar. E trocando um pouco de ambiente aqui para mostrar uma das coisas mais legais, com certeza, de toda Buenos Aires e de todo o bairro de Recoleta, que são os parques. Tu poder andar ali no meio de uma cidade que é densa, uma cidade que tu vê que é uma capital, e ao mesmo tempo, em poucos minutos, encontrar essa tranquilidade aqui, ó, chega até a ser silencioso, né, esse lugar. E não muito longe daqui, lá, ó, ali atrás, é onde estava a feira, onde tinha todo aquele aglomero de pessoas, e aqui a gente já encontra uma tranquilidade. O cara ali escrevendo, lendo, casais aí conversando, e isso, pra mim, é uma das coisas que eu mais gosto daqui. Essa possibilidade de ter, mesmo na cidade, que é conhecida até mesmo como a cidade da fúria, né? Tu encontrar essa tranquilidade. E, sério, morar aqui em Buenos Aires, perto de um parque, é um privilégio que quem tem sabe porque acaba pagando por isso, né? Os imóveis aqui que ficam próximos dessas regiões ficam muito mais caros, eles normalmente se valorizam muito. Então, as pessoas buscam por eles, as pessoas usam esses parques. E é uma das características não só desse bairro, mas de toda a cidade, de toda a Argentina em si. E olha só o naipe desse lugar que a gente está. Esse é bem conhecido aqui, a gente já mostrou também em outros vídeos, é La Isla. Olha só o naipe dessa construção aqui de trás. Olha essas construções aqui ao redor. É realmente uma área pequena, que fica aqui em Recoleta, próximo de Las Heras, mas que é muito bonito. Ali embaixo tem um parque que leva àquela feira lá que a gente estava, então as coisas são próximas, de novo, é acessível, tu faz caminhando. Eu acho muito bonita essa estátua aqui da Praça Mitre, e eu acho que na Argentina, como um todo, assim, principalmente aqui, os parques sempre levam essas estátuas, assim, são esculturas bem grandes, que são um patrimônio cultural aqui, um patrimônio histórico, e que me agrada bastante, olhar na rua, caminhar pelas ruas e olhar, eu acho super legal. E daqui, ó, a gente consegue ver, esse edifício aqui é uma biblioteca, né? A biblioteca aqui de Buenos Aires, que tem um acervo gigante, um patrimônio histórico aí também para a cidade, né? Para quem tá com tempo de vir e ler, ó, esse é o lugar. E é interessante ver a construção aqui, como diferencia desses outros que a gente está mostrando ao longo do vídeo, né? É mais um blocão, assim, uma caixona, tem um outro estilo, mas que também conversa aí com o bairro. Então fica a dica para caminhar bastante por aqui, aproveitar, sair na rua, procurar as coisas, porque a gente já mostrou que é seguro e que tem o que ver. Então aproveite, caminhe. E de novo, se você talvez não vai vir para cá, que bom que tem o nosso vídeo aí que tá levando esse conteúdo para você, é a oportunidade de você pegar e conhecer um outro país do conforto da sua casa, e a única coisa que a gente pede como troca aqui é o seu like, o seu comentário, que é a nossa forma aí de ver que tá dando certo, que a gente tá chegando em quem a gente quer chegar. E essa região aqui de La Isla, por mais que tenha aí até bastante carro estacionado na rua, não tem tanto fluxo, né? A gente percebe que é uma região bem calma, bem tranquila. E até dos carros, acho que é interessante comentar que muitos dos prédios nem garagem tem, né? É uma característica de Buenos Aires. É verdade, é bem normal a galera colocar os carros na rua, né? E aqui na frente tem uma parte bem legal. Acho que a gente já tá chegando aí nos finalmente do vídeo, né?
Falar pra vocês que tem muito mais coisa que daria pra explorar, o bairro ele é bem maior do que a gente conseguiu mostrar nesse vídeo, não tem como fazer tudo também, senão ficaria um vídeo de 3 horas se bobear, mas assim, a gente tentou mostrar realmente as melhores partes, aí a parte que também estava próximo da gente, que dava pra ir caminhando, mostrando a arquitetura, o movimento, os parques. A gente até tem um outro vídeo aqui no canal, vou deixar um cardzinho aqui para vocês verem, que a gente mostra o Museu de Belas Artes, o Museu de Artes Decorativas, a Floralis, a Faculdade de Direito, que são pontos turísticos que a gente até poderia ter mostrado, mas como a gente já foi a fundo em outro vídeo, não tem a necessidade. A gente realmente quis mais caminhar por aqui e mostrar alguns pontos aí do dia a dia, da rotina, né? E ó, essa esquina aqui, esses degraus, essa escadaria, pra mim é a parte mais bonita aqui do bairro. A gente tem aqui, ó, 2 edifícios também bem históricos, lindos. E aqui, estou descendo agora, vou virar pra vocês, a gente tem essa escadaria. E Júlia, até aproveita, vem pra cá e eu encontrei, na verdade, uma foto desse lugar antiga. Eu acho que daqui, ó, se a gente atravessar a rua, a gente consegue ter uma visão de como era esse lugar no passado e comparar, né? Então legal, a gente pega a foto de agora para mostrar que Recoleta, por mais que ela foi evoluindo, foi se modernizando, alguns traços clássicos e que fazem com que ela seja tão bonita permaneceram. Se eu não me engano, é aqui, ó. Assim? Assim, Vamos ver se a gente encontra a imagem na internet e a gente mostra aí. Mas eu acho que é isso, a gente finaliza o vídeo por aqui, então se você curtiu, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu acho que é isso e... um beijo e até qualquer dia por aí.